Ele gosta de louvar. Daqui uns dias está aqui no ministério, viu, Luciana? Daqui uns dias o Donzinho está aqui no ministério, louvando, cantando. Eu falo assim para ele assim: Dom, vamos louvar a Deus? Cadê o microfone do papai? Ele põe o pé dentro da minha boca. Porque o pezinho dele é meu microfone, ele já sabe. Então nós vamos fazer o devocional, eu pego o pezinho dele e canto. Aí eu viro para ele e falo assim: Donzinho, vamos adorar a Deus? Ele já puff o pé. E aí ele tem a preferência dele. Eu acho que a igreja aqui já sabe a preferência do Dom, né? Não há nada. E ele canta, pessoal, ele canta. Não canta, Tiliane? Ele canta. Eu mandei para a Tiliane, ela falou assim: mas ele interage o tempo inteiro. Eu falei assim: é lógico, é. Ensina a criança. Amém, pessoal? Então está a dica aí para os papais. Você traz sua criança, a hora que você põe ela sentada, você tira o celular, fala assim: agora é hora de ouvir a palavra de Deus, não é, Tiliane? Não traz salgadinho, não é? Depois eu vou falar aqui na palavra hoje. É só uma deixa, né? Vamos abrir no livro de Ruth, capítulo 3. Vamos meditar aí na palavra do Senhor. Hoje é a ceia e eu prometo ser bem breve. Não vou, pessoal, pode ficar despreocupado. E tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração, da mesma forma que tem falado ao meu. E é muito bom. Eu quero ler aí com vocês. E essa palavra, ela tem mexido ao meu coração. Deixa eu só abrir aqui, que a minha Bíblia, ela está bem usadinha. E às vezes quando a palavra ela é bem usada, ela fica um pouquinho difícil aqui de abrir. Ô, Dudu, minhas folhas aqui estão um pouquinho... Abre aí para mim, Ruth, enquanto o pessoal está abrindo, fazendo favor. Abra Ruth, capítulo 3, porque as páginas minhas aqui estão um pouquinho grudadas, que caiu água hoje nela, está bem grudada. Então vamos lá, Ruth, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim para mim e para você, ó. E disse-lhe Noemi, sua sogra, ela era sogra de Ruth: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fique, até que fiques bem. Eu não vou buscar descanso até que você fique bem. Versículo 2. Ora, pois não é Boaz, cujas moças estivesse de nossa parentela, eis que esta noite padejarás a cevada na eira. Verso 3. Lava-te, pois, unge-te e veste as tuas vestes, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Versículo 4. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar, então entrarás e descobrirás-lhes os pés, e deitarás, e ele fará saber quem deves fazer. Olha só, pessoal, ela deitou nos pés dele, tá bom? Ela não deitou aonde? Ao lado, né? Eu ia falar no colo, mas glória a Deus. Ela deitou aos pés. Então guarde bem essa palavra. Verso 5. E ela disse: tudo quanto disseres eu farei. Ela falou para a sogra: tudo quanto disseres eu farei. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, por cada família que está aqui nessa noite. Que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração, que essa palavra penetre no nosso coração, na nossa alma, que o Senhor fale conosco, tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação, mas que essa palavra, ela produza fruto dentro de nós, e quando nós voltarmos para casa, essa palavra venha mesmo a desafiar a nossa fé, alargar, estender, em nome de Jesus. Queridos, talvez essa história é uma das histórias mais belas da Bíblia, né? Tirando a história de Jesus Cristo, a história de Ruth e toda a sua trajetória, como que essa mulher moabita, ela conhece o Senhor, ela faz uma aliança com o Deus de Israel e ela entra para a genealogia de Jesus Cristo. E aqui ela tem um encontro e uma das experiências marcantes na vida dela é quando ela conhece a sua sogra,
E ali ela faz uma aliança. E quando você conhece essa história, você também descobre qual que é o poder de uma aliança. Quando você tem alianças verdadeiras, o que isso acontece na sua vida? Quando ela conhece aqui, havia uma família muito abastada ali em Belém. Belém significa a casa do pão. E ali tinha uma família, né? Elimeleque, com Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. E a Bíblia fala que em determinado momento da história, essa família enfrenta uma crise, essa família enfrenta uma luta, essa família enfrenta uma dificuldade. Belém significa a casa do pão. Mas um dia, na casa do pão, faltou pão. E talvez uma das coisas mais tristes que eu vejo, pessoal, eu não sei você, quando você fala assim, eu vou até a padaria, e quando você vai buscar pão na padaria, o que acontece? Não tem pão. Não tem coisa mais frustrante, pessoal? Você fala assim, amor, vai lá na padaria buscar um pão. E quando a pessoa vai na padaria, o que acontece? Não tem pão. E eu coloquei o título da palavra hoje, pessoal, só para nós meditarmos. Pode colocar aí para mim, não sei quem está lá no Data Show, está dando reflexo. Quem está lá para mim? Só para mim citar o nome. Quem está lá? Quem? O Tiago, que está lá? É o Tiago. Olha só, como ter felicidade no lar. Você já fez essa pergunta? Como eu posso ser feliz dentro da minha casa? Talvez, pessoal, a gente fala assim, como que eu posso ser feliz no meu lar, na minha família? Como que eu posso ser feliz? Talvez você nunca falou isso, mas é dentro da família que desenrola os maiores dramas da história. É ali na família que tem alguns conflitos, algumas coisas que precisam ser curadas, transformadas. É ali na família onde desenrola ali as coisas, né, que precisa ser mudada na nossa história. E a pergunta é, como que eu posso ser feliz dentro do meu lar? Aí eu quero te perguntar, você é feliz na sua família, ali dentro da sua casa? Você tem uma família feliz? Você ama? Os homens aqui, eu quero fazer uma pergunta. Quando termina o expediente, você ama voltar para a sua casa? As esposas, você ama cuidar da sua casa? Você ama cuidar da sua casa? Você ama cuidar dos filhos, do seu esposo? Sabe, é uma pergunta que nós temos que fazer. Eu amo o meu lugar. Queridos, eu gosto muito de viajar. É muito bom viajar. Mas quando vai voltar para casa, é a melhor coisa, não é, Dudu? Não tem preço, pessoal. Ah, pessoal, quando você chega e fala assim, o meu banheiro. Não é verdade, pessoal? A minha cama. Ah, o meu. Não é, pessoal? É bom, não é, pessoal? Não é bom, pessoal, voltar para casa, o meu lar. E a minha pergunta é, como é a sua casa? Você já viu, hoje não tem tanto isso. Antigamente eu lembro, né, que minha avó nos levava, às vezes para visitar alguns parentes, e quando a gente estava passando, nós encontrávamos com algumas pessoas, as pessoas falavam assim, como vai a sua família? As pessoas perguntavam isso, como está fulano, como está ciclano, vocês estão bem? Vocês lembram disso? E tinha essas perguntas hoje, e às vezes nós precisamos resgatar algumas coisas, né? Nós estamos lá com o bebê em casa, e uma das coisas que eu tenho ensinado, eu chego em casa e eu falo assim, Dom, você já falou benção para o papai? Às vezes eu encontro, não é, tia Eliane? Nós vamos lá e falamos assim, você já deu benção para a tia Eliane? Sabe, valores que aparentemente parecem insignificantes, mas são valores preciosos. Sabe quando uma pessoa olha para uma criança e fala assim, ó, Deus te abençoe? Você está falando assim, eu não posso te abençoar, mas eu conheço alguém que pode te abençoar. Às vezes hoje, né, nessa cultura da beleza, tudo mais, da idade, às vezes fala assim, olha, o senhor, né, eu tenho muito hábito de chamar de senhor, de senhora, não, pode me chamar de você, mas não é questão de idade, é questão de respeito, é questão de honra, pessoal, sabe, honra. Meu pai, a gente chegava nos lugares e falava assim, o quê? Não é você, você falou você. Você tem que falar o quê?
Eu lembro um dia que eu cheguei em casa, eu falei assim, aquela professora, ela falou assim, não é aquela professora. A senhora professora, você precisa ter respeito com ela. Mas hoje os pais, se uma criança chega em casa e fala alguma coisa, hoje eu estava vendo um professor que ele é um cristão, ele é pastor, e eles têm uma escola. Eles têm uma escola cristã de princípios, de valores. Inclusive eles usam até um material do Augusto Cury nessa escola. Ele estava contando um episódio que aconteceu na escola. Eu achei interessante. Ele falou que um garoto ali de uns 14 anos, ele pegou, foi lá e colocou uma bomba dentro do banheiro e explodiu o vaso sanitário. Então eles foram ver e descobriu que era aquele jovem. Eles chamaram o pai, a mãe daquele jovem, é uma escola particular, sentou com o pai e com a mãe e falou assim, olha, o filho de vocês vai ficar suspenso durante um tempo, inclusive, nós estamos planejando uma viagem para certo parque de diversão, e o filho de vocês não vai participar desse evento que vai ter. Então, o filho de vocês não vai. Sabe o que o pai e a mãe fez? No dia, pegou o filho, colocou no carro e foi atrás do ônibus para levar o filho e pagou a entrada no parque. E sabe o que esse diretor, pastor, professor falou para o pai e para a mãe? Chamou o pai e a mãe, sentou com eles e falou assim, olha, eu vou conviver com o filho de vocês apenas 7, 10 anos. Você vai ter que conviver a vida inteira. E eu parei e falei assim, uau! O que está acontecendo com a nossa geração? Sabe o que esse menino aprendeu com o pai e com a mãe? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho uma vida sem limite. E sabe o que essa geração precisa, pessoal? De limite. Uma geração que precisa dizer, olha, você pode ir até aqui. Então a pergunta é, como ter felicidade no meu lar? Como que eu posso ter felicidade dentro da minha casa, da minha família? E a minha pergunta hoje é, talvez os que são solteiros, mas vocês habitam dentro de um lar, dentro de uma família. Se você tivesse como definir a sua casa, como você definiria hoje? Será que a minha casa é como uma pousada? Todo mundo entra lá, sai e ninguém encontra com ninguém? Será que a minha casa é como um ringue? Vence aquele que é mais forte, aquele que grita mais alto? Será que a minha casa é como um jardim cheio de espinho? Ninguém me toca, não pode falar nada. Será que a minha casa é como um elevador? Já viu elevador, pessoal? Infelizmente tem gente que... Já viu pessoas que entram no elevador, tem pessoas lá dentro e não cumprimentam as outras pessoas? Entra lá dentro, fica calado. Eu não sei, porque eu costumo fazer amizade dentro do elevador. Em poucos minutos ali eu sei de onde a pessoa veio e onde ela... Eu tenho essa facilidade. Mas tem gente que quando entra no elevador resolve fazer coisa que não deve ali dentro. Ela acha que está sozinha, mas esquece que no próximo andar alguém vai entrar. E a hora que a pessoa entra lá dentro, todo mundo fica com aquele olhar acusador, né? Quem que é o pai da criança? Mas será que a minha casa é um lugar de acusação? Então, como você define a sua casa hoje? Como é meu lar? E aqui, queridos, Ruth, ela mostra como que nós podemos ser felizes dentro da nossa casa. Como que eu posso ser feliz? Será que a felicidade, né? Uma coisa é você estar feliz, até o Hugo falou isso lá no Pó de Pregação. Outra coisa é você ser feliz. E a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Pode colocar o próximo para mim, para nós meditarmos. A nossa felicidade precisa ser o quê? Construída a partir do lar. E não é aquilo aonde eu chego, mas é onde eu estou. Eu estou feliz, pessoal. Aquele lugar, né? Eu coloquei algumas coisas em si mesmo. E a felicidade é conhecida em como se vive
e não aonde se chega. Como você vive? Você é feliz? Eu lembro que eu estava num congresso de pastores, e chegaram para mim e falaram assim, é muito bom ser casado. Eu falei, é muito bom ser casado. É muito bom ser solteiro, é muito bom ser casado. Tudo depende do jeito que você vive a vida. Aí olharam para mim e falaram assim, ué, mas então que você está falando que... Não, eu não falei isso. Eu falei, tudo é o jeito que você leva a vida. Você pode ser feliz. Então, não é aonde eu quero chegar, mas é como eu estou hoje. E como eu estou hoje? Você está contente com aquilo que você tem. Eu já vi pessoas, nós vamos ver pessoas aqui, o sábio Salomão, ele falou assim, olha, eu já vi muitas coisas, eu já busquei felicidade, lá em Eclesiastes 2, depois vocês podem ler, o sábio Salomão fala assim, olha, eu busquei fama, eu busquei dinheiro, eu busquei na bebida, eu busquei nos prazeres, eu busquei em tantas coisas, mas uma coisa eu aprendi, que a felicidade está, sabe aonde? Na sabedoria. Ser sábio na palavra do Senhor. Sabe, ser sábio em Deus. Porque a sabedoria, né? Então é o princípio de todas as coisas, o temor do Senhor, a sabedoria em Deus. Então eu fico olhando aqui as coisas que Deus, Ele tem para mim e para você. E sabe, Salomão fala isso. Ele fala, olha, eu busquei no prazer. Salomão, ele teve 1000 mulheres, pessoal. Agora você imagina, teve 1000 mulheres. Mas ele esqueceu que ele teria 1000 sogras. E ele achando que ele teria prazer. Né? Imagina. Uma é fácil, gente. Hã? Vamos lá, igreja. Vamos lá. Estou vendo ali. Tem um irmão ali que está até assim, ó. Agora você imagina o sábio Salomão. Ele falou, não, eu vou buscar prazer, né? Só que ele esqueceu que ele teria ter o quê? 1000 sogras. Mas depois ele termina tudo e fala assim, tudo é vaidade. E tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui para mim e para você, construir, né, na nossa casa, eu marquei algumas coisas aqui para a gente ver algumas coisas, e a felicidade não é construída quando nós fugimos, sabe do quê? Do perigo. Às vezes a gente acha que fugir do perigo, pessoal, nós enfrentamos perigo todos os dias. Então nós enfrentamos lutas todos os dias. Eu falo que viver nessa terra é um desafio, pessoal. Perigo nós enfrentamos todos os dias. Eu gosto muito do Salmo 127, 128, que fala ali da família, que fala assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o quê? Sentinela. Em vão é se levantar de madrugada, mas aos seus amados Deus acrescenta enquanto dorme. Enquanto dorme, Deus acrescenta na sua vida. Quantos querem dormir em paz aí, pessoal? Dormir. Deixa eu ver aqui os pais, deixa eu ver, quem tem filhos aqui acima, eu vou perguntar acima de 14 anos, porque eu creio que abaixo os pais não deixam sair de casa e voltar de madrugada, né? Eu quero crer, mas quantos aqui, pessoal? Tem filhos aqui de 14, 15, 16. Quem aqui já ficou acordado esperando os filhos voltar para casa? Deixa eu ver. Quem já foi na esquina para ver se o filho estava vindo? Adianta, pessoal. Vai adiantar o processo? Vai, Etiliane, adiantar o processo e ir na esquina de madrugada, de pijama, para ver se o filho vem? Vai adiantar, pessoal? Eu não sei se a mãe está aí, mas deixa eu falar, esses dias uma mãe me ligou, era 2 horas da manhã. 2 horas não, era um pouquinho menos. Você viu a fulana de tal? Eu falei, não, mas tal, ela estava tal. Ela falou assim, ela não avisou, não, tal. Eu falei, pode deixar que eu estou esperando ela. Pode deixar que eu estou esperando. Eu falei assim, essa é a mãe raiz, né? Você conhece mãe raiz aqui ou não? A mãe raiz, vocês conhecem mãe raiz ou não? Aquela que vai, abre a porta e fica assim, fala assim, passa aqui. Essa é mãe raiz ou não, gente? Fala assim, passa aqui, ó. Menino pode gritar, pode falar assim, passa aqui. Não é? Essa é mãe raiz ou não? Pai raiz, não é, Josiane, que joga pela janela, não é? Não é mãe raiz, aqueles que pega.
Não é, Martinha? Hã? Mãe raiz, aquela que fala assim, não importa a idade, não é? Mãe é mãe ou não é, pessoal? Ou não? Mãe raiz. Então eu falo assim para a tia Eliane aqui, ela frequentava uma igreja com as meninas, né, aqueles bancos de madeira, e ela tinha uma das meninas que gostava de ir no banco, não era, tia Eliane? A hora que chegava, já levava para o banheiro. Às vezes não adiantava muito, né, tia Eliane? Ela fazia de novo. Próximo, mas resolvia aonde? Em casa, não é? Resolvi em casa, pessoal, resolvi em casa. Agora deixa eu só contar um negócio aqui para vocês, pessoal. Quando eu converti, que eu fiquei chocado. Eu converti, deve ter mais ou menos semana passada. A Luciana, acho que ela tinha 15 anos, 16. Eu fiquei chocado, deixa eu explicar para vocês, que eu lembro que tinha a Luciana, a Juliana, a Cristiana e a Nayara, que era menor. E ela saía com o cartão de crédito do pai. Eles davam o cartão de crédito para elas, pessoal. E aquilo para mim, eu fiquei chocado, eu estava chegando na igreja, pessoal. Isso foi no ano de 95, semana passada. Semana passada, 96. E aí a gente ia sair os jovens para comer, elas tiravam o cartão de crédito do pai, e a Luciana, mas a Juliana administrando. E a Nayara era menorzinha, Então, a menorzinha queria comer tudo que tinha. E a Juliana administrava, não, você já comeu. Você não pode, porque você sabe. E a Juliana, mas a Luciana é meio termo. A Cristiana, pessoal, era como se fosse Pedro, Tiago e João. A Juliana era o Pedro. Não, Pedro, Tiago e o João. Não, espera aí. Então, a Juliana era o João, que falava assim, não, dá para ela, tal, né? A Luciana era o Tiago ali, o mediador. Não, vamos ver aqui o que dá para fazer aqui. A Luciana era o Tiago. Já a Juliana era o Pedrão. Não, porque meu pai era o Pedrão. Então, assim, o cartão não, mas meu pai deixou, não. Então, ali tinha, né, o Pedro, o Tiago e o João. A Luciana, né, era o Tiago ali, no meio das duas. A Cristiana, não, pode dar. E a Juliana era o Pedrão. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Porque aqui o valor é esse, meu pai falou isso, é só isso. E a Luciana ali no meio. Equilibrada entre as duas. Não era nem igual. Ela tinha dó, mas não tinha. Também não era Pedro, né? Também ela era. E a Cristiana ali, era o João. Não, vamos abençoar. Pode comer mais. Mas, pessoal, o que é isso? Agora você imagina, 3 jovens com cartão de crédito do pai liberado. O que elas faziam com o cartão? Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui. Vamos lá, quem tem adolescente aqui, jovens aqui na família, deixa eu ver. Se der o cartão de crédito para elas, falar assim, pode usar. Mas eu estou contando do ano de 97, 96. Não, é só isso, é só um lanche e só uma sobremesa. E estava ali, usava. Já teve problema, Zezinho? Teve problema alguma vez, Eliane? Nunca teve, né? Mas por quê? Qual que é a maior sala de aula, gente? A sala de casa. Sabe qual que é a maior sala de aula? É a nossa sala da nossa casa. É onde você vai ensinar todas as coisas. Então ali na nossa sala de aula, que é o nosso lar, onde nós vamos aprender princípios, valores. Então na escola, pessoal, eles vão aprender o quê? Matemática, português, química, literatura, inglês. Agora, onde nós vamos aprender? Na nossa casa, valores, princípios. É na sala de aula da nossa casa, onde nós vamos ensinar os nossos filhos. É a hora que nós vamos sentar com eles e falar assim, agora nós estamos indo para a casa de Deus. Agora nós vamos aprender, nós vamos orar, vai ter um momento que você vai descontrair.
Mas a primeira coisa, nós vamos buscar a palavra do nosso Deus. Então, tudo isso nós vamos aprender aonde? No nosso lar. Segunda coisa que eu coloquei. Coloca a segunda coisa. As frustrações do passado não podem impedir nós de sermos felizes. A Bíblia fala que eles saíram de Moabe, ou melhor, saíram ali de Belém, estavam indo para Moabe. Coloca para mim capítulo 1 para mim, fazendo um favor. Mas ela respondeu, ou melhor, capítulo 1. Na época do juízo, houve fome na terra, um homem de Belém de Judá com a sua mulher e seus 2 filhos foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. E aí depois passou o tempo, eles casaram com as moabitas, depois os 2 filhos, o marido morreu. Olha aqui qual foi o primeiro erro desse homem. Esse homem não orou para sair daquele lugar. Aquele homem não buscou uma direção de Deus. E a Bíblia fala que os 2 filhos também morreram, Malom e Quilion. Malom significa enfermidade, Quilion significa as minhas lutas. Então ela ficou sozinha com as suas 2 noras. Aquela mulher teve em 10 anos, ela perdeu o marido, perdeu os bens, perdeu a sua vida espiritual, a sua vida financeira. E lá no versículo 20 ela fala assim, não me chame Noemi. Noemi significa minha alegria, doçura. Me chame de Mara, porque eu estou amarga. Pessoal, as lutas e as dificuldades podem nos deixar amargo. Quais são as marcas que tem deixado na sua vida? Deixa eu só te falar um negócio aqui para vocês, igreja. Se dificuldade, lutas, tragédias movesse a mão de Deus, nós iríamos encontrar Deus, sabe aonde? Na porta de cada hospital. Mas sabe onde nós vamos encontrar Deus? Aonde nós buscamos com um coração sincero. O nosso passado, ele não pode ser mudado. Guarde bem isso. O seu passado, talvez você fale, pastor, mas você não conhece a minha história. Não estou desprezando a história de ninguém. Mas a sua história já passou. Como que você quer viver a partir de hoje? Como que a sua história pode ser escrita a partir de hoje? Talvez você teve uma história de lutas, de perdas, talvez um pai ali que não era referência, uma mãe. Mas o que eu posso ser a partir de hoje, pessoal? O que eu posso fazer diferente? Então, a primeira coisa, as nossas frustrações do nosso passado não pode definir o nosso futuro. Beleza, erramos, acertamos. Às vezes eu olho, né? Eu costumo dizer que a minha história, eu não sou vítima do sistema, nunca fui. Nunca fiquei murmurando e tal. Às vezes algumas pessoas, quando sabem um pouquinho da minha história, falam, não, mas é mesmo? Às vezes as pessoas querem ter dó, falam, eu não quero que ninguém tenha dó de mim, que eu não sou vítima do sistema. Nunca fui. E nem quero ser vítima do sistema. Mas o que acontece, pessoal? O nosso passado não define o nosso futuro. E eu fico vendo aqui algumas coisas que essa mulher passou, ela olha, ela ficou amargurada, ela ficou frustrada aqui com um monte de coisa, o coração dela. Mas o que me chama a atenção foi como que a história dela foi mudada, né? A tragédia do passado, a percepção ela perde. Coloca para mim o verso 21, fazendo um favor. Ela perde a percepção aí do mundo espiritual na vida dela. Coloca aí o verso 21, Ruth 1, 21. Talvez as frustrações da vida, ela diz assim, ditosa eu parti, olha só. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela joga a culpa em quem? Em Deus. Querido, você já olhou para a circunstância e fala assim, não, mas parece que a história, só fulano é bem sucedido, só ciclano. Você já fez isso ou foi só eu, pessoal? Vamos fazer uma terapia de grupo, vocês estão com vergonha, mas tem gente, você olha e fala assim, será que é só comigo que acontece isso, pessoal? Eu olho para um lado, olho para o outro, e essa mulher estava assim, olha, foi Deus que colocou isso na minha vida. Ela perdeu a percepção espiritual. Só de nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, só de nós estarmos aqui aprendendo mais, Deus ele começa a mudar a nossa percepção. Quer ver outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos hoje? As tragédias do passado não são permanentes, amém? E quantos creem que as crises não duram para sempre, pessoal? Crise não dura para sempre. Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, ó, se ainda não deu certo é porque ainda não terminou. Porque tudo vai dar certo na presença do Senhor, amém?
tudo vai dar certo. Eu lembro de uma canção da Ana Paula Valadão, que ela falava assim, ó, quando tudo estiver errado, feche seus olhos, ajoelha. Sabe uma coisa, pessoal, talvez o fardo está pesado, mas quando você ajoelha, coloca os joelhos no chão, o fardo encosta no chão e ele fica mais leve. Às vezes as circunstâncias estão contrárias, tudo está contrário, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. E essa mulher aqui, ela olha para um lado, ela olha para o outro, mas ela não consegue entender que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você olhe assim para a sua vida, para a sua casa e fala assim, Deus, o que está acontecendo? Às vezes Deus não vai te responder, mas você vai ver que o Senhor está no controle de todas as coisas. E você vai entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo a tua palavra. Eu lembro um dia que um jovem entrou aqui nessa comunidade e ele falou, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso ser internado e tal, e a gente ainda não tinha a comunidade terapêutica. Então eu fui levar ele, eu perguntei, eu não lembro para quem que eu perguntei mais, onde tinha algum lugar para internar esse jovem. E todos os lugares que eu liguei, não tinha um lugar para internar esse jovem. Então eu descobri uma clínica lá em Caldas Novas. Eu peguei, pus ele no carro, junto com outro jovem, nós fomos levar ele lá em Caldas Novas, não sabia se ia receber ou não. Procurei, e tinha um escritório lá num lugar lá, cheguei lá para a moça, falei assim, eu preciso internar esse jovem e tal. Ela falou assim, não tem vaga. Eu falei, não tem não. Ela falou, não tem. Eu falei assim, não, mas o que eu posso fazer para ajudar esse jovem? Eu falei, olha, não tem e tal. E aquela jovem olhou para mim e falou assim, você é de onde? Eu falei, sou lá de Araguari. O lugar, né, da cidade de Sorriso, amém? Amém, pessoal? E ela olhou para mim e falou assim, de qual igreja? Eu falei, sou lá de El Shaddai. Ela falou assim, onde fica essa igreja? Eu falei, sabe ali o Polivalente, uma escola ali? Ela falou assim, sei. Ali naquele lugar, ela falou assim, deixa eu te contar algo. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu estava vindo de Uberlândia, eu não era cristã, eu estava desorientada, eu peguei o carro e saí na rodovia e eu ia atentar contra, não vou falar porque senão a live cai. Então eu saí andando na rodovia e tal, eu entrei dentro da cidade de Araguari, sem rumo, desesperada, e eu comecei a andar naquela cidade e tal, e eu me deparei diante da comunidade El Shaddai. E era um sábado, e a hora que eu entrei, tinha uns jovens lá cantando, louvando a Deus. Eu fiquei lá no fundo daquele salão, e de repente foi feito um apelo, eu fui lá na frente e entreguei minha vida para Jesus. Então eu peguei meu carro, voltei para Araguari, eu voltei para Uberlândia, e depois eu arrumei um emprego aqui em Caldas Novas, eu vim, me converti naquele dia, e hoje eu estou aqui, cuidando de uma clínica. Uma pessoa que estava desesperada, e naquele dia quem estava pregando era você. Falou assim, e hoje, deixa eu só te falar um negócio, não tinha vaga, mas agora tem. Você pode deixar esse jovem aqui. Aí eu olhei, como que Deus escreve a história, pessoal? Como que o Senhor escreve a história? Um dia nós estávamos em São Paulo, numa reunião de pastores, estava eu, o pastor Horácio, num negócio de chácara, e nós saímos de uma cidade perto chamada Jundiaí. E o Horácio falou assim, eu preciso comprar um presente para Elizabeth. Eu falei, então vamos. Nós fomos nessa cidade, saímos, não sabia como chegar lá. Estávamos dentro daquela cidade, entramos ali no centro da cidade, e a hora que eu passei, eu escutei assim, pastor Eltim, eu falei assim, não sou eu, né? Aí eu continuei andando, era uma loja da Eletrosom, continuei andando, falei, não, é eu. Pastor Eltim, eu falei assim, eu? Falei,
Você não é o pastor Eltinho? Eu falei, sou. Você não é Eladeu Shaddai? Ele falou, sou. Eu, pois é. Você lembra daquele episódio que aconteceu com os meus pais assim, assim, assim? Pensei, eram os meus pais. E desde aquele dia eu nunca te vi, eu falei que um dia eu queria te agradecer por aquilo que aconteceu. O pastor Horácio não está aqui, se ele estivesse aqui, ele podia confirmar para vocês. Lá em Jundiaí, pessoal, aí você olha e fala assim, Deus está no controle de todas as coisas. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quer ver outra coisa, pessoal, que eu vejo? Olha só. Terceiro, a felicidade precisa ser o quê? Edificada aonde? Em Deus. E ela diz assim, Ruth, não insista comigo que te deixes. E ela fala assim, aonde tu fores eu irei, onde tu repousar eu repousarei. O teu Deus será meu Deus. Aquela mulher larga toda a idolatria. Mas então essa mulher não estava buscando casamento, mas ela estava buscando o quê? Ao Senhor. E Deus fez com que algo acontecesse na vida dela. Então ele fala que onde morares, morarei, ali será sepultado, que o Senhor me castigue. Então ele começa a falar um monte de coisa, onde tu fores, depois no verso 20. Mas a primeira coisa que ela buscou foi o Senhor, a aliança com o Senhor. Sabe, o fundamento tem que ser Deus. Quais são as escalas de valores da minha vida? Primeira coisa, Deus. Deus tem que ser a escala de valores. O Senhor. Hoje nós temos visto aí um bombardeio, né, nas nossas crianças, um bombardeio aí na família. E eu fico olhando que a família é projeto de Deus, aquilo que Deus tem para mim e para você. Desde ali depois da Segunda Guerra Mundial, ali nos Estados Unidos, eles tentam denegrir a imagem da família, principalmente a imagem do homem. Se você pegar os desenhos, se você pegar a série, tudo é para destruir aquela figura masculina. Você pega o desenho ali do Jetson, você já viu? É um babaca. Você pega o exemplo do Zé Colmeia, tudo é para denegrir a imagem do homem. E se você prestar atenção, o homem, querendo ou não, o homem é a figura de força, o homem é figura de proteção, o homem é figura de proteção. A mulher era o quê? A figura ali de ensino, de alimento, de ajudadora. Vocês já viram quando o homem chega em casa, o pai? E quando a mãe chega em casa? Quando o pai chega em casa, ele pega a criança e faz o quê? Joga para cima. Porque o pai quer o quê? Projetar os filhos. A mãe, quando chega em casa, o que ela faz com o filho? Coloca no colo e beija e amassa. Não é assim ou não? Beija, amassa, né? O pai é o quê? Para projetar. E a mãe é o quê? Aquela proteção para cuidar, aquela coisa de força, de segurança do homem. Então nós precisamos entender que num lar, cada um precisa entender o seu papel. Existe o papel da mulher, existe o papel do homem, existe o papel dos filhos. Já viu alguns papéis que a criança que manda na casa, pessoal? Vocês já viram isso? A criança que manda. Eu já vi demais, pessoal. Às vezes você vai no lugar, eu já sentei ali na mesa para tomar um café, a criança fala, não é assim, gente? Gente, é normal. E aí a pessoa fala, ai pastor, me perdoa, porque esse lugar aí é do meu filho. Assim, era, hoje não vai ser não. Pronto aí. Ah, mas ele só senta aí, hoje ele não vai sentar, ué. Vira para ele. Eu lembro quando menino, né? Quem é que é daquela época que o pai, quando você ia colocar comida, você tinha que deixar o melhor pedaço de frango para quem? Para o pai, não é? Não? Eu ficava pensando, gente, não deixa nem o pescoço, nem a cabeça para mim. Não era assim, gente? Mas hoje tem que ser o quê? Você já viu aquele meme que fala assim, ah, mas R$300 não dá nem para comprar uma calça? Vocês já viram isso, gente? Não dá nem para comprar uma calça. Então a gente precisa entender o quê? Cada um tem o seu papel, amém? Se cada um
exercer o seu papel, tudo vai funcionar o quê? Bem. A esposa exerce o papel, né? E eu fico olhando aqui que Ruth, ela se prepara. A Bíblia fala que ela vai lá, ela coloca vestes. Às vezes numa casa, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para as mulheres. Quando você vai lá, se produz, você se produz para quem? Para quem, gente? Para você. Mas para quem? Quem que você quer que primeiro te veja? As inimigas, pastor. Hoje, mas então o que acontece? Não é, pessoal? Tem coisa pior, você chegar em casa, imagina, os homens aqui, você chega em casa do trabalho, sua esposa está lá, com a bermuda de cotton, com a camiseta do político, com a cara de uma empresa, eu não posso falar, amarrada, com a barriga molhada, com o cabelo enrolado com o prendedor. Ah, é bonita, não é, gente? É bonita, gente? Não, pessoal. Os homens, né? Se cuida, pessoal. Se cuida. A gente sabe que a idade chega. Hoje a gente está aí nessa fase aí, né? Da demonização, ou melhor, da harmonização facial. E aí que... Mas o que acontece? Chega uma hora que a gente sabe que não tem mais jeito. Tem jeito, gente? Não adianta, pessoal. A gravidade chega para quem? Todo mundo. Não adianta lutar, gente? Mas pode melhorar, não pode, pessoal? Pode. Os homens não se cuidam, às vezes a gente só fala das mulheres, mas os homens não se cuidam, pessoal. A última vez que comprou cueca ainda era solteiro, que as cuecas com nozinho aqui do lado. Você olha que as cuecas, né, parecendo, elas é presas só no gavião da calça, que fica caída aqui de um lado do outro. Então assim, terrível, não é verdade? Às vezes a gente só fala das mulheres. Que as cuecas que joga lá, está com a freada do pneu da bicicleta. Então você olha, então não se cuida, não é, Zezinho? Tem que se cuidar, pessoal. Não é não, Eliane? Acorda de manhã, não escova os dentes, pessoal. Não dá, parece um chupa-babalu recheado de, não posso falar porque está gravando, recheada de mel. E aí, pessoal, a gente precisa se cuidar, ou não? Estou vendo aí as mulheres olhando e rindo, ainda cutucando alguns maridos, né? Eu vou evitar olhar. Então o que acontece, pessoal? Temos que cuidar ou não? Tem. Qual que é o melhor lugar para nós estarmos? Na casa, na nossa casa, no nosso lar. Os nossos filhos, com a esposa. Se cuidar. A gente sabe que a idade vai chegar, pessoal. A idade chega para todo mundo. Mas nós podemos melhorar. E às vezes quando a gente perde, aí a gente começa a correr atrás do prejuízo. E aí, pessoal, mas nós podemos cuidar. Eu queria que você fechasse seus olhos, não dá tempo da gente terminar. Coloca o próximo aí, só para a gente ler. Lu, me ajuda aqui fazendo um favor. Léo, me ajuda, Léo. A felicidade do lar precisa passar por onde? Integridade. Você olha que Ruth fala que Boaz era um homem bom. Olha aqui, mulheres. Olha aqui para mim, o seu marido é um marido bom? Amém. Vou perguntar novamente, mulheres, o seu marido é um homem bom? Qual foi a última vez que ele te deu um presente, sem ser em data especial? Aonde? Eu vou perguntar, qual foi a última vez que ele te deu um presente, sem ser em data especial? Ah, pastor, semana passada eu dei uma geladeira, isso não é presente, é obrigação. Ah, eu comprei um fogão novo, isso não é presente. É presente, Eliane? É obrigação. Qual foi a última vez você foi lá, comprou um presente, chegou e falou: olha, eu lembrei de você. Quer ver aqui, pessoal? Vou falar com propriedade. Bruno, eu faço isso? Olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Uma loira bonita. Por que está com aquela para ela é boa?
Mas deixa eu falar para vocês, eu estou falando sério. Você, esposa, qual foi o último dia que você agradou o seu esposo? Não é agradar daquela forma, pessoal. Nem vou falar que isso é obrigação, mas é bíblico, né? Não vou entrar em detalhe disso. É bíblico, gente. É bíblico, não vou entrar nisso. Você vai lá e fala assim: meu amor, lembrei de você. Sabe como que as mulheres se sentem amadas? Quando o homem fala: eu te amo. Sabe quando os homens se sentem amados, pessoal? Quando eles são honrados por elas. A desonra. Mas a pergunta é, aqui fala que Ruth, fala assim: a sua fama percorreu toda aquela cidade, a sua integridade. Homens, como a sua esposa trata a sua família? Esposa, como a sua, ou melhor, homens, como você trata a família da sua esposa? O combo vai completo, não é, Eliane? O combo não é completo? Mas a felicidade, pessoal, nós podemos ser felizes na nossa casa e na nossa família. Nós vamos tomar a ceia. Eu quero que você feche seus olhos. E a pergunta é: como está a sua casa? Como está a sua família? Antes de nós tomarmos a ceia, pessoal, nós podemos ficar de pé. Se você estiver com a sua esposa, com o seu esposo, se aproxime dela agora. Se você estiver sozinho, homens com homens, mulheres com mulheres, se aproxime de alguém que você vê que está sozinho, para orar com esse irmão, com essa irmã. Vamos estar orando pela nossa casa. Isso, procure alguém para você orar. Isso, procure alguém para você estar junto. Isso, procure alguém. Se você vê que alguém está sozinho, aproxime desse irmão, dessa irmã, mas não deixe ninguém sozinho, não. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos orar pela nossa casa, queremos orar pela nossa família. Sabemos que essa noite é a noite da ceia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe a essa noite nesse lugar. Nós queremos, isso, queridos, levante a tua voz, ore. Levanta a tua voz, ore. Isso, levanta a tua voz e ore. Isso, levanta a tua voz. Abençoe seus filhos. Abençoe a sua casa. Fala assim: a minha casa é um pedacinho do céu. Isso, querido, levante a tua voz, ore. Senhor, obrigado. Que a felicidade esteja no meu lar, que a felicidade esteja na minha casa. Isso, levante a tua voz. Queremos orar, Senhor, obrigado por essa noite, porque a alegria do Senhor é nossa força. Queremos nos alegrar, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos guardando. Sabe, querido, levante a tua voz e ore. Obrigado, Senhor. Aleluia. Querido, só antes de nós orarmos pela ceia, olha aqui para mim só um minutinho, pessoal. Talvez as pessoas falem assim: pastor, é muito fácil quando a pessoa tem dinheiro para comprar um presente. Não, queridos, não é pelo valor do presente. Talvez um bilhete não custa nada. Você ir lá fazer um bilhetinho, deixar lá, pregar lá no banheiro, um bilhetinho, fala: olha, lembrei de você, uma mensagem. Hoje nós temos a mensagem. Fala: olha, você vai comprar um chocolatinho, uma bala, pessoal, uma bala. Isso aqui eu sei que você gosta. Coisas simples. Sabe, coisas simples que marca. Você passar na rua, de repente você viu uma flor, você viu algo, olha. Sabe, aprenda a marcar os seus dias. Marque os dias dos seus filhos. Você fala assim: talvez eu não tenha dinheiro para fazer uma festa. Olha, meu filho, mas nós podemos ir na pracinha e tomar um sorvete. Pastor, não tem dinheiro para sorvete? Nós vamos chupar uma laranjinha. Não tem, eu vou fazer a laranjinha. Eu não
tem dinheiro para fazer um bolo, mas eu, papai, nós vamos fazer um bolo aqui em casa, colocar, e vai cantar parabéns só eu e papai para você. Aprenda a marcar os dias da sua história, porque não vai voltar, pessoal. Aprenda a marcar os dias, com coisas simples, Eu já vi várias pessoas, às vezes, eles enfeitam aqui a mesa da ceia, às vezes tem aquelas flores. Eu já vi várias crianças chegar aqui: eu posso levar para minha mãe uma flor? Já vi maridos chegar aqui e falar assim: eu posso levar uma flor para minha esposa? Eu falei: pode, uma flor, pessoal. Tenho certeza que ela fica mais feliz do que se fosse um buquê. Falar assim: ó, uma flor. Um dia, no primeiro aniversário, acho que é o primeiro aniversário de casamento, e eu e a Bruna, nós estávamos num momento assim, meio apertado. Falei: Bruna, dá para ir em tal lugar? Falei assim: meu amor, não é pelo lugar, é pela companhia. Com você. Então, não é o lugar, é a companhia. Vai comer um cachorro quente lá na praça, vai levar para passear, vai passear lá no bosque. Senhor, nós queremos te louvar, obrigado por essa noite. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, tendo dado graças, levantou aos céus e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Senhor, hoje nós queremos trazer a memória. Da mesma forma, o Senhor tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por cada um de vós. Senhor, nessa noite nós queremos trazer à memória aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E o Senhor disse, toda vez que nós nos reuníssemos, para nós trazermos à memória aquilo que foi feito ali na cruz do Calvário. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por poder estar aqui reunidos, e que a nossa casa, meu Deus, seja um lugar de alegria, em nome de Jesus. Você pode sair do lugar, vir pegar a ceia, queridos, depois volte, ore. Vamos orar enquanto nós cantamos uma canção. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre Você sou. pode dizer ao Senhor: obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. isso. Você pode orar com a sua família, tomar a ceia. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna enfim. Pois eu fui transformado
Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Você pode tomar a ceia. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, declare nada. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Você tem liberdade de levantar as mãos aos céus comigo e dizer obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Obrigado, Senhor. Queridos, que o Senhor te abençoe. Quando você voltar para casa, que o Senhor esteja te guiando durante essa semana, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.